Oi. Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje, hoje é dia 6 de junho de 2020. Estamos aí na metade do ano, praticamente. 2020, um ano que começou diferente no mundo. Pouco depois chegou ao Brasil a pandemia. E nós, brasileiros e brasileiras e seres humanos, tivemos que nos reinventar enquanto ser humano. E eu, enquanto professor, né, persisto, assim como os meus colegas, trabalhando, né, à distância, no teletrabalho. É um desafio enorme para todos nós. E muitos trabalhadores e trabalhadoras, por exemplo, da saúde, estão na linha de frente. Vários trabalhadores e trabalhadoras têm que estar no mundo, muitas vezes, do trabalho para poder lutar pela sobrevivência. Mas o isolamento social ainda é o principal instrumento, o principal meio da gente preservar as nossas vidas, de quem nós amamos, dos nossos filhos, nossos parentes. É bem verdade que no mundo a pandemia está ceifando vidas, ceifando sonhos. E quando muitas vezes nós falamos da quantidade, por exemplo, no Brasil ontem, mais de 35 mil mortos. Nas últimas 24 horas ontem, mais de 1.000 mortos no Brasil. E nós não estamos falando, como eu disse, de números, estamos falando de vidas, falando de sonhos. Muitos de nós já conhecemos alguém, rostos conhecidos, né, foram ceifados pela pandemia. Mas temos que, como eu falei, estar no mundo do trabalho, através do teletrabalho, mas também atuando, participando, porque a vida, mesmo entre aspas, não estando normal, muitas coisas persistem. Sobretudo, ações que visam destruir direitos, diminuir a democracia, a participação no Brasil. E nós procuramos, nesses 30 dias, nos reinventar, fazer lives, transmissão ao vivo, primeiro para nos sentir conectados, irmanados naqueles homens e mulheres que têm uma trajetória, que têm uma luta em defesa da vida, da democracia e de uma sociedade mais igualitária e libertária. Segundo, para contribuir, para se somar a milhares, a milhões de iniciativas, de ações no Brasil e no mundo, de lutadores e lutadoras de causas mais elevadas e mais nobres. E assim procedemos, debatemos vários temas aqui nas nossas lives. Educação, saúde, direitos, solidariedade, meio ambiente, uma série de temas. E hoje nós temos a satisfação de debater fascismo e antifascismo em tempos de pandemia. Sempre um tema atualíssimo, que está na ordem do dia no Brasil, em vários lugares do mundo, sobretudo nos Estados Unidos e alguns países da Europa. E para dialogar, para debater de forma muito franca, aberta, democrática, eu tive o prazer de convidar o professor, ator, encenador de teatro do Imaginário Maracangalha, arte educador e articulador da Rede Brasileira de Teatro de Rua, meu amigo, uma pessoa que já nos conhecemos há um certo tempo, Fernando Cruz. E eu quero passar para o Fernando para ele fazer a sua saudação inicial, o seu bom dia, o seu axé, enfim. Bom dia, Fernando. Bom dia, Chiquinho, bom dia, professora Mariusa, Samuel, toda, toda a galera que está aí linkada nesse momento, né? Mais esse dia, mais um dia de luta, né? Porque é o que tem sido o nosso cotidiano nesse país, né? Lutar pela nossa sobrevivência, pelo nosso espaço, pelos nossos direitos, né?
E esse espaço, como uma live como essa, são os espaços que nós temos hoje para poder debater, nos organizar, né, nesse enfrentamento que é conjunto, né? Quanto mais gente, melhor. É um prazer estar aqui Obrigado, para essa Fernando. conversa, mais do que necessária. Obrigado, Fernando. E algumas pessoas já estão entrando aqui. Ó, Ameiro, Lucílio, nosso presidente do sindicato, Gerson Jara, Francisco Santos também. Quero pedir para as pessoas que começaram a assistir agora que divulguem a nossa atividade, porque com certeza faremos um bom debate aqui. Também para contribuir com o debate, e também para contribuir com o debate também, eu convidei o professor Samuel de Jesus. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Unesp, professor adjunto da cadeira de História da América da Universidade Federal. Professor Samuel, obrigado pela sua presença. Gostaria que você desse uma saudação, um bom dia para os nossos amigos e amigas aqui da nossa live. Tudo bem com você? Como é que tá? Liga seu microfone, professor Samuel. Isso, agora sim. Dar uma saudação a todos que estão acompanhando agora esta live nesse momento. Agradecer ao professor Francisco pelo convite, é uma honra e uma grande satisfação. Cumprimentar o professor Fernando e a professora Mariusa, minha colega de UFMS, e estamos aí à disposição para debater um assunto tão importante, fascismo, antifascismo. Nós estamos aí no momento, né, na semana passada nós tivemos aí na Paulista um confronto, um movimento antifa, muito ligado às torcidas organizadas, né? E o momento é esse, nós estamos na jornada de protestos da morte de George Floyd, né? E dentre outros assuntos, aí vamos discutir, né? Para informar a todos e despertar uma reflexão. Obrigado, professor Samuel. Também para contribuir no debate, eu convidei a Mariusa Guimarães. Ela é pedagoga, doutora em educação, docente da UFMS, pesquisadora das áreas de políticas públicas e educação especial, conselheira suplente do Conselho Estadual de Educação e vice-coordenadora do Fórum Estadual de Educação. Professora Mariusa, amiga e companheira de tantas lutas, gostaria que você fizesse aí uma saudação inicial. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor Francisco, professor Samuel, professor Fernando. É uma alegria imensa poder compartilhar com vocês esse momento. Quero agradecer aí ao professor Francisco pelo convite. Entendemos que precisamos fazer esse debate hoje sobre fascismo, não é? Sobre democracia, sobretudo, porque parece que estamos vivendo aí uma série de confusões conceituais, não é? E esses momentos, eles são importantes para que nós possamos conversar com as pessoas, não é? O Facebook hoje é um espaço popular, um espaço em que a gente pode falar com as pessoas, não é? Das mais diversas áreas, e nesse momento nós precisamos fazer essas trocas, não é, para que a gente consiga compreender esses conceitos e fazer a luta para garantir aí os direitos, a democracia e, sobretudo, o respeito à diversidade, que nós estamos vendo que está sendo perdido nessa conjuntura. Obrigado, professora Mariusa. Quero mencionar aqui algumas pessoas que entraram também. Ariel Ortiz, Patrick, a Maria Aparecida Cruz, está dando bom dia a todos. A Leda, a Dani Monteiro, a Simone, lá de Corumbá, sempre presente. O Sindicato Sinergia, a Dani Monteiro está falando assim, professora Mariusa, excelente professora. O Monge, lá de Corumbá. Obrigado, né, a todos que começaram a participar.
convide mais um, mais dois, que nós estamos recém começando a nossa live, com certeza vamos fazer um bom debate. E já vamos, então, para o segundo momento. Eu quero pedir a contribuição do professor Samuel, que ele pudesse, assim, aí no prazo de 5 minutos, ele pudesse já iniciar a nossa problemática. Assim, o que é o fascismo, a sua origem histórica, as suas derivações, e concentrando basicamente, né, um pouco no Brasil, né, do Brasil mais recente. Então, professor Samuel, então, para você iniciar o nosso debate, eu te provoco com essas questões, né, e o que você achar interessante falar. Ok, maravilha. Muito se fala sobre o fascismo, mas o que é, de fato, né, o fascismo? O fascismo tem origem, se formos precisar uma data, talvez seja 1922, né, a ascensão de Benito Mussolini na Itália, e esse termo faccio, né, fascismo, vem de faccio. Faccio nos remete a um feixe de varas, né, que é um símbolo muito ligado ao Império Romano, né, sobretudo ali no período da República, mas sobretudo ao Império Romano. Esse feixe de varas dá uma ideia da unidade, né, de unidade, mas é uma unidade autoritária nesse sentido. Então, Fátio vem desse feixe de varas. E é um movimento autoritário, um movimento de direita, porque é um movimento associado à grande burguesia, né? A burguesia é o sustentáculo. No fascismo tem como característica o pensamento único, que é o pensamento do condottiere, do ditador. Só é facultado o ato de pensar ao ditador, né? E o fascismo ele se divide como se fosse uma família, né? Por exemplo, a pátria seria a mãe, né? O líder supremo seria o pai, o povo, os filhos, né? Então cabe ao pai, dentro aí de uma visão muito ligada ao pater família, que é uma percepção conservadora do mundo, é um patriarcado e não um matriarcado. Essa visão, quer dizer, só o ditador, o condutor, o condottiere, é facultado ele a pensar. Então, qualquer dissidência, qualquer pensamento dissidente é rechaçado, e é por isso que é muito natural, tanto no regime fascista quanto nazista, a queima de livros em praça pública, né? A perseguição a quem pensa de forma diferente. Tanto o fascismo quanto o fascismo surge na Itália, né? Aí existe uma diferença e uma similaridade entre fascismo e nazismo. Geralmente é muito comum considerar tudo a mesma coisa, né? Mas o fascismo surgiu na Itália a partir da ascensão de Mussolini, os camisas negras da Marcha sobre Roma, que é um grupo paramilitar, né? Muito semelhante ao que o Bolsonaro quer fazer, né? Com as suas milícias aqui. Há grandes similaridades, né? Mas é um movimento autoritário, é um movimento de direita, é um movimento racista, xenófobo, né? E sobretudo. Bom, mas aí são características gerais, só para introduzir, e aí depois, no decorrer da nossa live, aí nós debatemos e colocamos com uma precisão maior. Os grupos antifascistas seriam os grupos que repelem o fascismo. Originalmente, os grupos comunistas ali, né, muito arregimentados em sindicatos, né, e partidos. O movimento anarquista também. Isso antes da
da Segunda Guerra Mundial, que é um período de ascensão dos fascismos e do nazismo, e no pós-guerra, pós-1945, nós temos o movimento, por exemplo, nazista, ele e os movimentos fascistas, autoritários e similares, formando pequenas células, né, pequenos grupos. Está muito ligado à Ku Klux Klan, aos movimentos dos carecas, skinheads, né? No pós-guerra, eles assumem, se tornam grupelhos e que agem nas sombras, né? Mas, enfim, mas aí depois nós estendemos mais aí o debate. Obrigado, professor Samuel, né, com essa introdução interessante, que vai permitir, então, a gente dar continuidade ao nosso debate com bastante ênfase, bastante qualidade. Eu passo para o Fernando, né, o Fernando Cruz, trabalhador da arte, um militante. Então, Fernando, um olhar de um trabalhador da arte de rua, da arte libertária, para esse fenômeno que está muito ligado ao seu fazer e a sua reflexão. Então, você tem aí 5 minutos para fazer a sua consideração. Então, conforme o professor Samuel colocou, né, o fascismo, né, quando ele se mostra, né, ele vem de uma construção e ela é estética, né? Ela é estética e ela chega na população, no povo, né, que é o seu instrumento principal, né, a manipulação, a apropriação do povo quanto propriedade, de um capitalismo predatório, né, através da imagem, né, através do efeito, algo espetaculoso, né, como foi na Alemanha nazista, como foi na Itália fascista, né, e nós temos muitas semelhanças com isso, né, só que ele foi se estruturando, né, no caso no nosso país, né, ele já vem sendo estruturado há algum tempo, né, isso antes do golpe, né, com a saída da Dilma, com a retirada dela do poder, né, com a quebra da democracia, e a qual, né, Michel Temer já chega com o aparato militar como referência e com uma sobriedade, né, uma seriedade que era perceptível nos símbolos nacionais, né, o verde, o amarelo, representando aquele resgate da população, né, das mãos de uma tirania criada, né, como inimigo, que é o que eles chamaram de comunismo, né? Foi o grande inimigo criado, né, e alimentado por uma máquina, né, midiática. Né? Na Alemanha fascista foi o cinema, foram as paradas militares, né? E no país foi a grande fábrica de fake news, né? As mídias, né, contemporâneas que nós temos aí, as redes sociais, né? A própria TV, né, com seus canais, né, oficiais, né, religiosos, né, a religião como instrumento, né, de junção dessa população, né, a esse serviço do fascismo. Então a primeira tomada, né, do fascismo, né, ela já chega pelo golpe no país, né, se afirma já ali, né, já vem em construção através da mídia, da religião e de todo o grande empresariado brasileiro, os banqueiros, né, por trás, como sempre, né. E ele chega a nós, né, com essa ideia de salvação, né, de salvar o país de uma corrupção, né, isso tudo criado midiaticamente. E ele se instaura, né, no nosso cotidiano a partir da primeira coisa que eles fazem, é acabar com o Ministério da Cultura, né, o Ministério da Educação, com a saúde, enfim, com os nossos direitos básicos, né, e o direito cultural acima de tudo. Com isso, eles instituem a censura como grande ferramenta, né? Começa a ocorrer uma censura no país em cima da produção artística, da liberdade de expressão, da livre manifestação, né? Tanto artística quanto política, né? Nas ruas, né? E o Estado começa a se estruturar, né? No caso de Campo Grande, isso ficou muito visível, né? Nós tivemos, no país todo, nós temos reações, né, que foram as ocupações do Ocupaminc, né, ocupando os espaços ligados ao Ministério da Cultura, e a partir daí as manifestações de rua, e a polícia local, a guarda, a polícia militar começa a se preparar, né, com
com investimento massivo, né? Tanto em armamento quanto em formação tática, né? De como conter as ações da população na rua. Então vem a censura, a militarização, aí começa o cerceamento dos espaços, né? De veiculação, né? As salas de espetáculos, o cinema, as galerias de arte, né? As apresentações públicas em rua e o cerceamento do espaço público, né? Com o cercamento, o gradeamento, a burocratização desse espaço, a desconstrução, né, das políticas públicas de acesso a esses espaços de ocupação dele, né? Controlando o uso da cidade quanto espaço de expressão, né? E criando uma outra ocupação dessa rua, que são essas manifestações que estão até agora aí, né? Verde, amarelo, bandeiras, carreatas, né? Carros potentes, né? Que representam uma elite superior, né? Que demonstra a força, né? Então, nós temos toda uma construção estética, visual, que alimenta e que procura dar essa garantia à população. Então, o controle estético ele é fundamental para a manipulação, né, do fascismo, né, como mecanismo de controle da população. Né? Isso é muito visível, né, sobretudo na nossa área, que é ruralista, né, com os carrões, né, dos latifundiários, né, na rua, e com um ataque cada vez mais às populações mais vulneráveis, né, como no caso a disputa do território, né, com os povos indígenas, né, no campo, os trabalhadores sem terra no campo e na cidade, né, o controle sobre a cidade, né. Então uma forma de controle e de destruição, porque ela vem com o ódio, né? O ódio, eles põem um contra o outro, né? Nesse discurso do amigo do inimigo, né? Legal. Obrigado, Fernando. Acho que você destacou assim aspectos interessantes sobre essa coisa da estética, né, da utilização de símbolos. Depois eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. E essa questão da militarização, né? Até tem eu estava lendo um texto do professor Acácio Augusto, ele diz assim: o fascismo mora em grande medida nas políticas de segurança, entendeu? Então ele faz essa discussão muito interessante. Eu passo para a professora Mariusa, para ela um olhar de uma educadora, a partir de uma perspectiva Foucaultiana, como é que ela pode contribuir sobre essa questão do fascismo e o antifascismo na atualidade. Professora Mariusa, até 5 minutos para a gente dar continuidade ao nosso debate. Tem várias pessoas já fazendo comentários aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, aí pode formular que nós vamos repassar para os nossos debatedores aqui. Professora Mariusa. Seu microfone. E professor tem problema com a tecnologia também, né? Nós estamos aí aprendendo a lidar com essa nova forma de comunicação, né? Mas que bom que nós temos ainda essa possibilidade de nos comunicarmos, de estarmos aí em contato, falando com as pessoas, com os nossos alunos, amigos, amigas, né? Então, olha, eu queria começar falando desse processo que trata das terminologias. Nós precisamos conhecer as origens, não é, dessas palavras que hoje estão sendo tão utilizadas e que normalmente quando se busca um estado totalitário, não é, começa-se a estabelecer, não é, algumas palavras-chave, não é, para ir convencendo as pessoas. Então, aqui no Brasil não é novo essa questão de se usar o argumento da luta contra o comunismo, não é, para impor, como disse o professor Samuel, uma ideia única, não é? Desrespeitar a diversidade, desrespeitar, não é, as diversas culturas que constituem o povo brasileiro. E aí nós, desde 2014, quando
a presidenta Dilma ganha o seu segundo mandato, e, na verdade, o quarto mandato do Partido dos Trabalhadores, a direita começa, então, não é, apesar de ter sido grandemente favorecida, não é, durante os governos, não é, há dados mostrando que nunca os bancos ganharam tanto, o comércio, a própria indústria se desenvolveu, porque existia uma política, não é, de incentivo ao consumo e que levava as pessoas, não é, a outros modos de vida, não é? E que isso era uma coisa que, do ponto de vista da classe trabalhadora, um processo interessante, não é? Mas que a direita brasileira entendeu que era muito poder, não é? E isso já aconteceu em outros momentos históricos, e antes do golpe de 2016, o golpe de 1964, não é? E aí nós começamos a ouvir essas palavras, não é? Fascismo, nazismo, totalitarismo, militarismo e principalmente anticomunismo. Então eles trazem, não é, essa sua face, não é, da ultradireita para dizer para as pessoas que precisam se instalar no poder para salvar as pessoas, não é, do comunismo, grande bicho-papão e tal. Então, nós precisamos nos apropriar disso, e eu acho que o professor Samuel, o professor Fernando Cruz, que me antecederam aqui, eles mostraram bem como é que esses movimentos vão nos tirando os direitos e muitas vezes nós nem percebemos. Quando nós fazemos uma análise do ponto de vista Foucaultiano, não é? Além de analisar a palavra, nós analisamos aquilo que está omitido, aquilo que não é dito, não é? Mas que, se você se apropria da origem da palavra, do contexto histórico dessa palavra, você tem condições de fazer aquilo que nós chamamos de transgressão, e que nós só podemos fazer por meio do conhecimento, não é? E aí, é isso que nós estamos aqui buscando nesse momento, não é? Dividir um pouco de informações. Eu quero parabenizar o professor Francisco pelas temáticas que têm sido muito interessantes nas suas lives, porque nós precisamos nos armar, não é? Mas não de armas que matam, mas nos armar de armas da vida, que é o conhecimento, para que a gente possa fazer a resistência. Então, fiquem conosco e vamos aí nos apropriar cada vez mais, não é? Desses termos, dessas palavras, desses conhecimentos, porque nós vamos resistir. Nós precisamos resistir. Obrigado, professora Mariusa. Lembrar aqui de mais pessoas que estão participando. Já tem uma questão aqui, eu vou ler essa questão, mas aí vocês anotem aí e depois vocês respondam, tá? Caroline Garcia, se o fascismo se caracteriza pela violência, tirania e falta de diálogo, como combatê-lo sem agir da mesma maneira? Quais serão as nossas armas para combater o fascismo? Então, estou passando essa questão, vocês anotem aí. Aí vocês... O Valdeli, que é o grande mentor dessa nossa live, meu amigo, parabéns. Ele que sugeriu essa live, ele que fez contato inicial com várias pessoas. Obrigado, Valdeli. É muito bom debate, resistência e resistir. A Simone, a Lucinês, está dando parabéns. A Leônides, a Lúcia Furtado, o Hélio, a Lúcia Furtado de novo, a Dani Monteiro Furtado falando que fez um curso com o Fernando, gostou pra caramba. Maísa Veiga está dando bom dia. A Cris. Enfim, várias pessoas estão participando aqui. Pode participar, pode fazer pergunta, que os nossos debatedores com certeza irão responder. Eu quero perguntar então para o professor Samuel. Ele inicialmente falou, né, conceituou o fascismo, apresentou algumas características. Eu gostaria que você agora falasse um pouco do Brasil, sabe? A partir de Vargas, fazendo esse paralelo, né? Vargas, Bolsonaro e o surgimento do movimento antifascista aqui no Brasil, tá? Uns 3, 4 minutos, depois o Fernando, tá?
Ok. Muito bem. Em relação ao Brasil, eu participei do movimento anarcopunk. Eu não era necessariamente, não era punk, nunca fui, mas andava ali, tinha cabelos compridos, né? E andava com a turma. Isso nos anos 80. E era sempre uma presença constante, os grupos como Carecas do ABC, os skinheads, que sempre ameaçavam os nossos eventos, né? Sempre ameaçavam de estar presentes. Por exemplo, eu fui a um show em São Paulo em 1990, de uma banda chamada Napalm Death, e aí os skins mataram um cara a 3 quarteirões. Como eu falei, no pós-guerra, eles se organizaram em pequenas células, grupelhos, inexpressivos. Né? Muita gente duvidava de que esses grupos pudessem emergir. Mas as jornadas de 2013, Bolsonaro só chegou ao poder graças às jornadas de 2013, que foram absorvidas e direcionadas pela grande mídia, que é responsável pelo ódio, que é responsável pela criação da matéria-prima para a emergência e um artefato, uma matéria-prima muito utilizada e difundida pela mídia é o chamado antipetismo. Porque o antipetismo, ele polariza a sociedade brasileira. E os movimentos fascistas e os movimentos similares ao fascismo, o franquismo, o salazarismo, o dadaísmo ruandense, o integralismo, o integralismo brasileiro, né, de Plínio Salgado, eles só crescem a partir da divisão social. E muitas vezes a nossa mídia se coloca isenta, falando sobre a tolerância, mas o ódio, quem despertou foram eles. E a partir das jornadas de 2013, que esses grupos possuem uma ascensão. E aí nós temos uma nova forma, um novo formato, um derivado do fascismo, que é o bolsonarismo. Que Bolsonaro era um deputado, também ali do chamado baixo clero, da ala minoritária do Congresso. Ele era chamado nos programas, vários programas de TV, meio assim, para causar. E ninguém acreditava também que aquela figura pudesse chegar à presidência da República. Se há 10 anos atrás, né, falássemos isso, você está louco. Mas é interessante. Eu dizia, não sou profeta nem nada, mas em 2013, eu disse na comunidade Quilombaque, em Perus, que teve lá um movimento anarcopunk, do qual eu fui para rever os antigos amigos, ainda tenho contatos com todos eles, e chegando ali eu fui meio que escalado para falar algumas coisas. E o que me veio à mente foi exatamente isso. Eu falei, olha, nós estamos vendo aí o surgimento de grupos de extrema-direita, da extrema-direita. Então, nós precisaremos nos organizarmos, porque vai vir uma onda aí. Mas eu nem imaginava que essa onda, daí 2, 3 meses, com as jornadas de junho, esse evento ocorreu em maio, se eu não me engano, aí 2 meses, 3 meses depois, houvesse essa emergência dos movimentos fascistas, né? Então, basicamente, quem combatia os movimentos carecas, quem eram os antifascistas nos anos 80 e 90, éramos nós, do movimento anarcopunk. Né? E é um fato recente as torcidas organizadas agora
que a partir das jornadas de junho de 2013, que fez com que emergisse os movimentos de extrema-direita, os movimentos, esses grupelhos, ganhassem uma notoriedade. É verdade também que começou a surgir nas torcidas organizadas, do Corinthians, depois do Santos, agora do Palmeiras, né? E de outros grupos antifas, né? Antifascistas. E na semana passada nós nos surpreendemos com um movimento forte antifascista na Avenida Paulista contra os verde e amarelo, né? Enfim, acho que eu já falei demais em relação a isso. Espero ter atendido aí a solicitação. Obrigado, professor. Interessante essa sua participação, né? E essa questão a partir dos anos 80, né? Do movimento, né, contra a cultura cultural, na linha também de frente da luta em defesa, né, de todas as formas de liberdade contra o fascismo. Tem mais algumas perguntas aqui, mas eu vou passar para o Fernando. Você falou, Fernando, inicialmente, essa questão da força da estética enquanto instrumento, muitas vezes, de reprodução de um modelo e de uma perspectiva de sociedade, né? Então, eu queria que você comentasse mais um pouco sobre isso, que me parece importante. Essa questão foi muito comentado na semana passada, essa questão do copo de leite, presidente, aqui tomando leite e tal, citações literárias do líder fascista Benito Mussolini, bandeiras da Ucrânia, a questão do cavalo, o presidente montando no cavalo, enfim. Gostaria que você comentasse essa utilização de símbolos desses recursos enquanto instrumento de reprodução de uma perspectiva totalitária, na verdade. O símbolo ele é muito forte, né? Foi na Alemanha nazista, a primeira luta do Hitler era contra os vermelhos, né? Era com o comunismo, justamente a mesma bandeira que é utilizada hoje, né? Uma luta anticomunista e muito ligada à diversidade, né? Então esses ataques, né? Eles são simbólicos demais, né? E são muito vistos dentro da construção do fascismo hoje, né? O poder do verde e amarelo, o copo de leite, aquela liderança sobre o cavalo, né? Que ocupa a cidade, né? Como se fosse o Messias, né? E a utilização do povo. É interessante perceber que isso é muito presente, né, no totalitarismo hoje, né, do Bolsonaro, sobretudo, né? Quando a gente percebe que ele se utiliza, né, da própria imagem popular como representação, né, do povo, né? Um negro dentro da Fundação Palmares, uma atriz dentro da Secretaria Nacional de Cultura, uma mulher na Secretaria da Assistência Social e da Família, usando os mesmos códigos, né? A mesma representação popular, o negro, o artista, né? Porém com um sentido invertido, né? Com aquela ideia de que ele contempla a diversidade, mas com isso ele desconstrói essa diversidade, né? E desconstrói acima de tudo, e aí que entra a nossa retirada de direitos, né? Como estratégia, né? Com essa imagem construída, ele desconstrói o quê? As políticas públicas que foram conquistadas, né? A partir da Constituinte de 88, a partir do diálogo entre a área social, né, com a saúde, com a educação, com a cultura, e assim ele vai destruindo as instituições, né, que estão à frente dessas políticas públicas, né? Ele usa uma imagem favorável, mas por trás ele vai corroendo essa estrutura e retirando os nossos direitos, né? Nos colocando na situação que nós estamos hoje, né? Nós estamos numa pandemia, e aí que pede o isolamento social, ele joga a economia, né? Como saída, né? As pessoas ficarem em casa vão perder o trabalho. E, ao mesmo tempo, ele retira o direito dessas pessoas ficarem em casa, né, tendo um capital guardado para isso, né, dentro do país. Então, essa máscara
que é essa fachada que o fascismo constrói. Ele constrói uma fachada de bem-estar, de boas intenções, né? A partir do presidente que se diz popular, porque tem um linguajar tosco, né? Então, você começa esteticamente a quebrar o sentido das coisas belas, né? Ser sincero é ser tosco, né? Ser uma pessoa austera que está pensando numa economia, né, para todos é economizar, né? Mas para quem, né? Para quem, né? A serviço de uma grande elite, né? E usando uma política de extermínio, o que nós vivemos hoje, né? Ele legitimou uma política de extermínio, né? Que extermina negros, que extermina indígenas, que extermina LGBTs, que extermina toda a diferença que possa, né? Ser livre e única. Ele destrói essa identidade, né? Dentro da diversidade, né? Essas identidades, construindo uma grande identidade única, né? O povo brasileiro, que na verdade é formado por essa diversidade, né? Mas ele constrói uma política de massa, né? Isso está muito colocado no que nós vemos hoje, né? Mas para isso ele se apropria do aparelho do Estado, né? O Estado está em função do capital e para isso ele é desconstruído e de certa forma, né? De certa forma, não, diretamente atinge a todos nós, né? Como professores, como artistas, né? E dentro do conceito moral, né, que é o nome da família, né, é a família, Deus, o trabalho, o anticomunismo, né, são valores conservadores, né, que fazem do fascismo uma ideia de democracia, de liberdade, de igualdade, mas não é nada disso, né, ao contrário. A gente, como o professor Francisco coloca, né, é interessante que em todas as ondas fascistas sempre houve a reação antifascista. E ela se deu justamente pela unidade, né? E o que é necessário cada vez, hoje, né, se faz muito necessário, a unidade entre essa diversidade que o poder procura obscurecer ou na verdade, exterminar, né? A unidade entre negros, nas lutas, né, entre negros, indígenas, trabalhadores, artistas, né, usuários de drogas, LGBTs, enfim, tudo aquilo que é considerado minoria e que é a maioria, né? Encontrar esses mecanismos de ação, né? As torcidas organizadas estão aí dando essa voz hoje, né? Os artistas, né? A cultura brasileira, ela se mostra presente, criando novamente meios, né? Essa aprovação da lei de emergência, mas que seja uma lei dentro de uma pandemia, né? Que o próprio governo boicota, né? Por baixo, ela trouxe o encontro, né, das linguagens artísticas do país, né, da cultura popular, do audiovisual, do teatro, das artes visuais, né, enfim, de todas as linguagens artísticas, né, como defesa de sobrevivência, né, como luta pela sobrevivência e também pela voz, né? É quem faz o enfrentamento hoje de denúncia, por isso são categorias tão odiadas, né? E são populares, né? A arte ela é popular, é necessária, né? Ela é bem-vinda cada vez mais, né? Só que tem uma distorção dela quanto entretenimento nesse momento, né? Parece que ela serve para entretenimento e por trás o governo faz um desmonte disso, né? Então essa estética do fascismo é combatida com a nossa estética também, né? Com o conteúdo, com a forma daquilo que nós apresentamos e com a nossa voz ativa, né? Nós temos hoje as redes sociais, a população está começando a ir para a rua, né? A necessidade, então, de que essa voz ela seja unificada, ela se junte, né? Nós temos que andar em bando, pois o fascismo ele mata, né? Ele mata, ele ficha as pessoas, né? Ele faz as pessoas sumirem, ele tem um jeito de enquadrar, né? Essa possível lei antiterrorista abrigada na lei brasileira, né, que está sendo afirmada hoje, né, que procura inverter, né, quem são os culpados disso, né, através da prisão, né, do indiciamento político, né, ela está aí e o enfrentamento com isso tudo está em nos juntarmos, né. Acho que o paralelo que tem com outros momentos do fascismo é esse, né? O enfrentamento se deu pela unidade, pelo encontro
de unificar uma voz de resistência, né? De dizer não, de denunciar, né? E ela começa no diálogo, no diálogo com quem está aqui do meu lado, no diálogo com a pessoa no balcão do mercado, na sala dos professores, né, com quem encontra na rua, com o parente. É uma construção que ela é feita por baixo, né, como está mais próximo de nós, né? E o importante é isso, é não silenciar, é dialogar, é conversar, é resistir mesmo. Legal. Bom, eu vou. Agora a professora Mariusa, mas eu já vou passar as perguntas aqui. A primeira eu já tinha. Eu vou ler aqui umas 3 perguntas e vocês sintam à vontade aí para responder. Tem respeito às pessoas que estão participando com a gente. Então, a Caroline já fez uma primeira pergunta, eu já passei para vocês, né? E vou repetir aqui. Ela fala que o fascismo se caracteriza pela violência, tirania e falta de diálogo. Como combatê-lo sem agir da mesma maneira? Quais são as armas? Tá? A Cris, a Lucinês, a Simone. A resistência é necessária. Entretanto, nesse momento de pandemia, considero um erro irmos para as ruas. Como vocês veem essas manifestações da esquerda? Está falando das ruas. A Lucinês está comentando, o Ricardo, a Norma está dando parabéns, importante debate. O Monge. Muitos confundem o comunismo, o socialismo com o fascismo, nazismo. É possível que os debatedores apresentem as suas principais diferenças? Repetindo aqui, ó. Muitos confundem comunismo / socialismo com fascismo, nazismo. É possível que os debatedores apresentem as suas diferenças? Tem outra pergunta. Tem mais uma aqui. Aí eu já faço essa aqui. Aí vocês... Não vai dar para responder tudo, mas pelo menos... É evidente o ataque sistemático aos livros, às ciências e às universidades públicas. Qual avaliação vocês fazem das respostas da comunidade científica e universitária para esse ataque? É o Ariel Ortiz que pergunta. Bom, eu passei para vocês assim essas 4 perguntas. Óbvio que em 3, 4 não dá para responder todas. Vocês se sintam à vontade numa dessas, uma ou duas, ou queiram fazer um comentário sobre elas. Mariusa, começa por você. 3 minutos para comentar uma dessas, enfim, 3, 4 minutos. Liga o microfone, Mariusa. Eu quero falar rapidamente sobre uma questão que eu acho que é importante. Da forma como as informações vão chegando, parece também que essa questão dos grupos neonazistas, neofascistas, estão aparecendo só agora. Eu acho que é importante a gente dizer que eles sempre existiram. Eu acho que o professor Samuel falou um pouco disso, não é? E eu estou citando isso para colocar uma questão que penso ser importante nesse nosso debate, nessa nossa reflexão, que é a questão da legitimação, não é? Esses grupos sempre estiveram aí nos subterrâneos da sociedade, não é? Cometendo violências esporadicamente para se manter aí à tona, não é? Como o caso dos skinheads. E nesse momento, nós temos uma coisa extremamente perigosa acontecendo, que é a legitimação desses grupos. Quando o presidente se coloca numa postura de... primeiro que no seu discurso de posse, ele já disse que um dos seus projetos era acabar com o politicamente correto. O que é o politicamente correto para nós, não é? Que defendemos direitos? É justamente a defesa da garantia de direitos para todas as pessoas, independentemente de sexo, de raça, não é? De religião. É a garantia de direitos para todas as pessoas, e especialmente a garantia, não é, da dignidade humana. E aí nós lutamos, não é? Nós que fomos jovens lá no final da década de 1970, início da década de 1980, não é? E que já estávamos aí na militância, não é?
essa defesa sempre nos foi muito cara, não é? E justamente pensando numa cultura de paz, não é? Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E hoje, até a discussão e a defesa dos direitos humanos está sendo colocado em xeque por essas pessoas que estão ocupando os espaços de poder, não é? Quando eu vou me referir a isso para explicar para as pessoas, eu não falo nem direitos humanos no plural, mas eu falo em direito humano. Todas as pessoas têm direito de viver a sua cultura, a sua religiosidade, não é? A sua sexualidade, a sua vida. A vida não é feita de contingências, que algumas controláveis, outras não. Então, todas essas questões precisam ser respeitadas. E essa é uma questão que, nesse momento, não é, está sendo legitimada. Então, quando se fala, é possível romper com isso sem enveredar pelo caminho da violência, não é? Para nós que defendemos a cultura da paz, não é? Nós poderíamos nos armar, como eu já disse, de conhecimento, não é? Debater, refletir com essas pessoas de forma que a gente pudesse romper com esse ciclo de violência, não é? Mas isso nem sempre pode acontecer. Eu vou colocar uma ilustração rapidamente, já vou concluir, professor Francisco. Ontem eu vi uma cena nos movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos, em que os policiais vinham pela calçada e vinha ao encontro deles um senhor. Um dos policiais empurrou esse senhor, ele bateu a cabeça, segundo as notícias, está no hospital, em estado grave, eu estava até ontem, e um policial jovem que estava do lado desse que empurrou, ou foi o próprio que empurrou, foi tentar ajudar aquela pessoa. Quando ele foi se abaixar, ele foi segurado pelo colega. Foi puxado para não ajudar. Então, assim, estou colocando essa ilustração para mostrar que assim, nós estamos perdendo uma coisa fundamental, a humanidade. Em segundo momento, quem foi que cometeu a violência em primeira instância? Foi a instituição. Porque um policial, quando ele está na rua fardado e comete uma violência, quem cometeu foi o Estado. Então, nós precisamos refletir sobre essas questões, não é? Até para responder para nós mesmos essa questão. Não é? É possível romper com isso sem enveredar pela violência? Será que é possível? Eu acho que essa é uma resposta que não existem verdades, não é? É uma resposta que cada um de nós vamos ter que responder para nós mesmos, não é? No próximo bloco a gente continua aí respondendo. Ok, obrigado, professora Mariusa. Tem várias pessoas aqui. A Maísa Veiga está dando parabéns, a Simone de novo, a Sheila deu parabéns aqui. Parabéns a Daniela, Leônidas também, enfim, várias pessoas. Eu passo então para o professor Samuel, para no prazo de 3 minutos. Nós já estamos com 53 minutos de live. Nós vamos assim mais pelo menos 15, 20 minutos. Eu passo para o professor Samuel para ele comentar uma das questões aí que foram lidas, que eu li para vocês. Professor Samuel. Opa, maravilha. Eu gostaria de rapidamente responder todas as perguntas aqui que eu anotei. Sobre a Caroline, eu não anotei os nomes, né? Anotei Caroline, Simone, a terceira eu não... Mas como combater o fascismo, que é a pergunta de Caroline, eu diria o seguinte, nós temos duas vias que estão sendo apresentadas, que é a via armada e a via institucional. Né? O que nós observamos na Paulista no último domingo seria uma via, não digo armada, mas seria o confronto. Né? E a via institucional é a justiça, os meios legais, é o debate, né, a luta no campo das ideias, o campo por exemplo, da informação, né, que é o que nós estamos fazendo exatamente aqui agora, o esclarecimento. Né? Eu, como professor,
a saída, como professor, o meu credo, é a educação. Nós estamos nesse momento porque é um desmonte, é uma falência do nosso sistema educacional. E querem também desmontar a universidade. Né? Nós, na universidade, somos alvos de ataques constantes. Né? Eu sou adepto da via institucional, né? Como a educação, como um meio, através da informação, através da publicação. Né? Nesse período, eu produzi 2 livros, que eu vou mostrar depois. Essa produção, conversando na família, produzindo material, falando na escola, né? Esse é o momento em que nós temos que ser pedagógicos. Mas há uma via que se fala que seria a via armada, a via do confronto, né? Mas eu tenho realmente dúvidas, porque se houver o confronto, isso dará munição para os fascistas ou para os bolsonaristas aprovarem leis, né, que irão reprimir todos, né, inclusive os educadores e os artistas, né, enfim. Bom, a Simone, o erro de ir para as ruas agora. Então, este é um cálculo que, assim, ninguém tem uma resposta satisfatória. O fato é que não ir às ruas está sustentando essa política, como diz o professor Fernando, política do extermínio. Porque vejam, hoje há uma divisão social, isso é alimentado via WhatsApp, por isso que está desmobilizando, por isso que as pessoas não estão fazendo quarentena, por isso que as pessoas não estão se cuidando. O governo retirou agora bilhões de combate ao coronavírus, né? E o governo, através do gabinete do ódio, pratica uma política de desinformação. Então, há uma política de extermínio clara, né? E essa política é fortalecida, e sobretudo o governo Bolsonaro, porque nós não estamos podendo ir para a rua. Apenas os panelaços não bastam. Né? E assim como as jornadas agora de protestos contra a morte de George Floyd por violência policial que nós estamos acompanhando nos Estados Unidos, talvez seja o momento de fato irmos para as ruas. Eu estava vendo o Guilherme Boulos ontem falando, que é uma das lideranças do Movimento de Amanhã. Vai haver na manifestação um distanciamento social, álcool em gel, máscaras, né? Mas eu acho que a situação está nos empurrando para as ruas, né? E aí, quer dizer, é a luta. Na luta você corre riscos, né? Por exemplo, ao dar aula na universidade, embora nós tenhamos autonomia, pode entrar, né, a polícia, pode, como era feito no regime autoritário. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós estamos sempre em constante risco, né? E nós, de alguma forma, estamos numa zona confortável, numa bolha, e nós precisamos furar essa bolha. Né? A pandemia, de alguma forma, está sendo benéfico para o governo Bolsonaro, né? E o bolsonarismo, como uma variante aí do fascismo, está sendo benéfico. Por quê? Porque se nós não estivéssemos em pandemia, se nós talvez os movimentos de rua já teriam, né, varrido com o bolsonarismo. Então, é um cálculo muito difícil. É difícil para todo mundo, mas a luta envolve riscos, né? A vida envolve, os panelaços não serão suficientes. Eu concordo com o Rui Costa Pimenta, do Partido da Causa Operária, que afirma que só as ruas poderão derrotar o bolsonarismo.
né? Isso é um fato. Nós temos uma ação agora no Supremo Tribunal Federal, investigações, mas que precisam também de um suporte das ruas, né? Precisa de uma mobilização. Eu estou estourando o tempo aqui, mas eu estou tentando responder as perguntas, né? As diferenças entre socialismo, comunismo, anarquismo, fascismo. Para responder essa também, vai levar um... Eu peço paciência. Vai uma aula, outra live. Ah? Né? Pode comentar. Sim. O comunismo. Há uma diferença entre o socialismo e o comunismo. O socialismo seria a primeira etapa para a chegada no comunismo, porque o socialismo ele prevê a utilização do Estado como instrumento para a homogeneização social, para a coletivização, para a retomada das fábricas e a socialização da produção. E o comunismo seria uma etapa posterior, onde o Estado seria dissolvido e as classes seriam dissolvidas, nós teríamos homogeneização, nem rico, nem pobre. O que o comunismo prevê? O comunismo prevê a distribuição da riqueza. Aí, então, prevê a destruição do capital, porque o capital ele é obtido através da exploração do trabalhador, do chamado proletariado. Né? Então, o comunismo seria basicamente isso, e o socialismo, né? A destruição do capital, do lucro das empresas, que gera a pobreza, que gera a miséria, a opressão, a desigualdade social. E aí nós viveríamos em uma sociedade comunista, comunal, onde não haveria ricos nem pobres, todos teriam o suficiente para sobreviver. O anarquismo, ele já prevê o fim do governo, prevê autogestão, né? Algo muito semelhante ao comunismo, né? Mas com algumas variantes, aí, com algumas diferenças. E o fascismo, ele já é, como eu afirmei, ele defende a manutenção do capital. O fascismo, e assim como o nazismo, o franquismo, o salazarismo, o integralismo, eles não prevêem o fim do capital, o fim da exploração. Muito pelo contrário, eles se associam a essa burguesia, eles se associam ao capital, né? E vão defender de forma autoritária, né? Através do pensamento único, através de uma coerção, através de, como o professor Fernando, através da propaganda, da questão da imagem, ou seja, não é um movimento democrático. O comunismo também não seria um movimento democrático, porque entende a democracia como burguesa, né? Haveria no comunismo uma ditadura, chamada ditadura do proletariado, que seria justificado porque seria um regime socialista, onde todos, haveria saúde, educação, renda para todos, né? Que é diferente da ditadura fascista, que depende só um setor, uma querela, um segmento social no poder, em detrimento da maioria, gerando miséria, exclusão, né, fome. Então, as diferenças são essas, basicamente. Espero ter sido claro. Obrigado. Dá praticamente cada temática dessa uma aula, um semestre, enfim, mas... Fernando, para você comentar as questões, uma delas, tal, em 3, 4 minutos, meu amigo. Nós estamos com 1 hora e 4 minutos. É interessante. Tem que virar outra. Então, muito bem colocado pela professora Marilza, pelo professor Samuel, né? Essa necessidade de procurar respostas para a gente mesmo, né? Eu fui assim, observando, né, esse avanço do fascismo no Brasil, que ele já vem há algum tempo sendo construído, né? Dá para perceber que o enfraquecimento dos espaços de diálogo, né, foi a primeira coisa que foram minados, né, ou bloqueados de certa forma.
eu vejo que há uma necessidade muito grande de a gente ampliar, primeiramente, esses espaços, né? Isso já está acontecendo agora. Dá para perceber aqui em Campo Grande, no país todo, né? Estão sendo feitas várias lives ou uma retomada do diálogo, né? De base, né? De trabalhadores entre trabalhadores, de cidadão com cidadão, né? Da sociedade mesmo, né? Retomando o diálogo, né? Além dos seus grupos específicos, né? Com todas as categorias, né? Então, assim, acho que ampliar os espaços de debate eles faz necessário, né? Para que se estimule, para que se produza conhecimento e informação e contra-informação, né? Diante do que está aí, né? Isso no corpo a corpo, né? Também é importante a pensar de novo que nós, de certa forma, nos acomodamos, né? Um pouco nos últimos anos, né? À medida que os nossos espaços de controle social foram sendo delegados, né? As pessoas que estão no poder, né? Ao secretário, à secretária, ao presidente, ao governador, enfim, né? E nós fomos nos retirando desses espaços de controle social. Então, a retomada do controle social ela é fundamental nesse momento, né? E dentro da cidade nós temos, né, que é o nosso direito à cidade, né? De pensar o lugar que nós estamos, né? Na minha cidade, né? O meu diálogo começa. Nós temos 7 distritos, tem os conselhos distritais, né? Onde é que nós estamos debatendo? Com quem nós estamos debatendo, né? Nosso debate ficou muito fechado entre a gente, entre nossos pares, né? E isso foi ocupado lá fora por uma outra informação, né? Então nós temos que novamente ocupar os espaços de controle social, os conselhos, os fóruns, né? A partir dos nossos bairros, a partir da nossa categoria de trabalho. Então, acho que esse é o nosso papel cidadão, né? Acho que fica uma reflexão aí, né? Como é que eu estou ocupando esse espaço, né? Hoje, né, não é possível mais só artistas dialogarem com artistas. Nós também somos trabalhadores, nós temos que estar dialogando com a sociedade como um todo, né? Como trabalhador, eu ocupo um conselho distrital, eu vou discutir ali a cultura, a saúde, a educação, tudo que é inerente a mim como cidadão, né? Então, acho que refletir o nosso papel, né, de atuação, além do que a gente faz, né? Assim, eu educo, mas eu também eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar de questões sociais, né? Nos vermos mais coletivamente, né? E acho que começa por aí, né? Ampliar os espaços de debate, ocupar os espaços de controle social novamente, né? E criar uma interlocução entre esses espaços sociais. E a rua é inevitável. A rua é inevitável, né? Na Idade Média, eu falo quanto artista, quanto professor, né? Foram os grupos atacados, se tornaram ambulantes, tiveram que lutar contra a Inquisição e contra a peste, indo de um lugar para o outro, né? E chegar na Renascença, né? Trazendo uma outra perspectiva, né? E hoje não é diferente, é inevitável. A rua é inevitável, né? E aí, ao retomarmos as ruas, né, nesse momento, com os cuidados que se tem, porque risco nós já estamos correndo o tempo todo, né? Nós já corremos riscos demais, nós não temos mais nada a perder praticamente. No Brasil, então, nem se fala, né? No nosso país, nós não temos mais o que perder, né? Ou nós ficamos parados e morremos, ou a gente reage. E a reação ela se dá nas ruas, né? Sim. E para ocupar as ruas, acho que há alguns cuidados, né? Que é uma distorção, né? Nós temos a cultura da paz, mas a gente precisa também precisamos nos autodefendermos, né? Eu preciso estar preparado fisicamente para correr, eu preciso estar preparado fisicamente para me autodefender de uma agressão física, né? Do próprio Estado e do próprio fanático que está aí à solta, né? E esse preparo físico ele é fundamental, né? E aí nós temos algumas referências que são ancestrais, né? Essa autodefesa ela é ancestral, né? Inerente ao nosso estado, né? Humano, nossa condição humana, né? Em todas as épocas da história da humanidade, né? A nossa autodefesa ela parte do nosso corpo, né? Com a nossa mente, com a nossa ação física. E, então, esse preparo de ir para as ruas, né, com os cuidados, né, devidos, né, vou saber que a gente
precisa se autodefender, sim. E que isso não é ódio, é autodefesa, não é violência, é autodefesa. Então, ocupar a rua é fundamental e ocupar todos os espaços ele é fundamental. A história nos mostra isso, né? Não houve reação ao fascismo esperando em casa, né? Então, acredito que a unidade para ir às ruas é fundamental. Andar em bando, né? Andar em bando é uma condição ancestral nossa também, né? Andarmos juntos, né? Um cuidando do outro e assim criar uma força, né, humana que enfrente de fato, né? Então começa ocupando os espaços que nós temos de debate, ocupando os espaços de controle para garantir os nossos direitos e fazendo a defesa desses direitos na rua, ou então morreremos. Obrigado, Fernando. É Interessante enfrentamento, é as ação direta, observações. certo? E ação direta é diferente do que a mídia oficial procura colocar, né? Vandalismo, essa é uma distorção, né? Autodefesa é, é garantir o que nós temos, né, como a democracia, o que está em xeque hoje é a democracia, a Constituição, que é o instrumento que nós temos dessa democracia, na condição que nós vivemos hoje, né, do capitalismo, a democracia ela está aí, tem que ser garantida, e ela é na rua, é em marcha e é coletiva, é em bando. Legal, interessante. E você falando isso, eu lembro assim que parece que é meio que histórico também criminalizar os democratas, aqueles que defendem a vida, quando vão para as ruas, né? Acusando de terroristas. O Trump fez isso nos Estados Unidos, o Bolsonaro está falando isso agora também, ou seja, vamos criminalizar, vamos, enfim. Eu passo para a professora Mariusa para ela comentar alguma das questões e depois nós vamos fazer a nossa rodada final aqui, tá bom? Professora Mariusa, 3 minutos para alguma consideração que você acha pertinente a ser dito. Ok. Bom, eu quero responder a questão que foi colocada pelo nosso colega Ariel, nosso colega professor da universidade, com relação ao ataque aos livros e à universidade. Os regimes totalitários têm como uma das suas primeiras ações, não é, o ataque à universidade. A universidade ela começou justamente como um processo de transgressão, não é? As pessoas que faziam ciência se reuniam num determinado espaço e debatiam as suas ideias. E a universidade ela é uma das instituições, não é, que manteve essa prática. E a resistência, não é, ela tem um grande espaço dentro das universidades. Então, é uma das primeiras instituições a ser atacadas. E nós vemos isso no bolsonarismo, não é? É uma tentativa de desmonte da universidade, em especial a universidade pública, gratuita, laica, não é? Uma universidade de qualidade, um espaço, não é, de transformação das vidas da classe trabalhadora, dos grupos considerados minoritários, não é? Então, é um espaço para onde convergem os ataques. E nós precisamos resistir. Nós precisamos resistir, mantendo a produção de conhecimento, mantendo a nossa luta dentro da universidade para que ela continue, não é, como um espaço público. Então, assim, desconstruindo, não é, essas tentativas de privatização. Hoje nós temos aí o projeto Futurice, que nós chamamos de Atrase-se, não é? Que pretende privatizar a universidade pública. A universidade pública brasileira ela é responsável por 95% da produção científica do Brasil. Ela é responsável pela formação de um grande percentual de jovens oriundos das escolas públicas, não é? A universidade pública tem políticas de ações afirmativas, permitindo que pessoas que venham de grupos, não é, historicamente desvalorizados nesse país, como negros e negras, indígenas, não é, consigam
acessar a educação superior, acessar o conhecimento e transformar a sua própria realidade, inclusive do ponto de vista da manutenção da sua própria cultura. Então, a universidade precisa resistir, a universidade precisa estar junta. E eu quero concluir aqui a minha fala tratando de uma outra questão que foi colocada, que é a questão de ir para as ruas, dizendo o seguinte: eu ouvi uma fala do companheiro Walter Pomar, um companheiro nosso, que é também professor da Universidade Federal do ABC, ele dizia que nós estamos vivendo em tempos de primarização. O projeto que hoje está em curso é um projeto que pretende, não é que o Brasil seja meramente um agroexportador e também com uma economia de mineração. Ou seja, vamos voltar, não é, a colonização quando nós exportávamos matéria-prima tão somente. E aí, nessa conjuntura, nós temos um contingente de pessoas sobrantes. Ele usa esse termo, sobrantes. E, por isso, o genocídio faz parte do projeto. Então, nós temos duas possibilidades. Ou nós ficamos em casa e morremos por falta de acesso, não é, a recursos para alimentação, para manutenção da saúde, não é? As pessoas que não têm essa condição e como não tem uma política pública para isso, não é? Infelizmente, esse auxílio emergencial é uma vergonha, não é? Então, ou as pessoas morrem em casa ou elas morrem na rua. Os trabalhadores, não é, estão indo para a rua para trabalhar. Se os trabalhadores estão indo para a rua para trabalhar, nós precisamos também ir para a rua, não é, para fazer a resistência. Então, essa é uma questão, não é um projeto nosso de resistência que nós também precisamos considerar e refletir sobre ele, porque nós estamos numa situação que, se nós não formos para a rua, nós vamos morrer. Se nós formos para a rua, nós também corremos o risco. Mas, se nós morrermos na rua, nós vamos morrer na resistência. Então, nós temos que considerar, sim, ir para a rua. Muito bem, professora. Vamos agora, vou ler aqui, há mais algumas, só para mencionar, não vou conseguir ler todas as perguntas, assim, mas só para deixar registrado. Acho que a participação bastante interessante. A Simone também, ela volta a falar sobre essa questão, né, dos desafios da rua. O Monge faz um comentário aqui, né, não seria a proteção à vida se há um movimento de ataque às vidas humanas pelo próprio Estado e pelos movimentos fascistas contra o que pensam diferente. Esses que estão sendo agredidos não podem se autodefender e se autoproteger. Enfim, tem mais coisas. A Leda, a vida importa. Simone de novo. Marilei. A Leda fala de uma importante luta nesse momento, sobretudo da educação, que é o Fundeb. Alguém parabenizou o professor Samuel pelas explicações. A Leda comenta de novo. O Renê Ribeiro. Em relação aos movimentos, nós devemos colocar nossos corpos nas ruas nesse momento do Covid? Acho que já foi comentado, já foi respondido aqui, tanto pelo Fernando quanto pela professora Mariusa. Existe uma base organizada para este movimento de forma que traga resultado? Enfim, então, tem várias pessoas que comentaram, dando os parabéns. Nós estamos com 1h18 de live, as pessoas assim, bastante interessadas, participando bastante na nossa live. Isso dá uma alegria muito grande para todos nós, né, que utilizamos desse instrumento aqui para defender causas justas e nobres. Bom, eu vou usar aqui, vou passar, seria a nossa última rodada de fala, mas antes disso, eu vou passar aqui, vou vincular aqui uma canção que está muito vinculada ao que nós estamos tratando aqui. Eu acho que vocês podem até me ajudar a explicar essa canção, chamada Bella Ciao, que tem muito a ver com a resistência, com a luta antifascista. Una mattina mi
sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Le genti passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, diranno che bel fiore. E le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. Le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, oh, mi diranno che bel fiore. Questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Isso. Bom, nós já estamos aí com 1h23 de live, tá muito legal. Eu ousei passar essa canção para servir para a gente, não vou dizer fazer a consideração final, porque nós vamos continuar firmes e fortes. Eu vou inverter agora. Então, para realçar mais alguma questão, para fazer a sua conclusão, a sua despedida, vamos começar pela professora Mariusa. 2 minutos para a gente encerrar então a nossa live, tá bom? Depois dessa música, eu quero falar rapidamente com vocês. E assim, semana passada eu fiz 54 anos e eu tenho 40 anos de militância. E as pessoas sempre perguntam, não é? Qual é a motivação? Não é? Quando eu era jovem, eu pensava que, quer dizer, quando eu era jovem não, né? Quando eu era bem mais jovem, eu pensava que eu queria construir um mundo melhor para gerações futuras. Depois, os meus filhos nasceram e eu continuei lutando porque eu entendi que eu precisava construir um mundo melhor para os meus filhos, não é? Hoje eu tenho uma neta linda, a Clara, e eu continuo dizendo que eu continuo lutando porque eu quero construir para minha neta Clara um mundo melhor. E para todas as crianças, não é? Sobretudo as crianças negras, não é? Desse país tão desconsideradas, tão desvalorizadas, e
temos que dizer que as vidas negras importam, não é? E eu quero dizer também que nós temos que ser sempre essa flor da resistência de que fala a questão, não é? E não poderia deixar de concluir sem citar o nosso grande mestre, Paulo Freire, não é? Que nós precisamos manter a esperança. Não qualquer esperança, mas a esperança do verbo esperançar. Que todos possam cultivar esse verbo, o verbo esperançar. Tá? Continuaremos juntos e juntas nessa luta por dias melhores. E eles virão. Eles virão. Obrigado, Mariusa. Professor Samuel, sei que você teria, né, mais 2 minutos para você fazer um comentário, enfim, uma despedida, mas uma despedida bem breve, que nós vamos nos continuar na luta. Isso. Sim, concluindo, e aí na minha fala já final, respondendo uma das perguntas, que é o seguinte, não devemos subestimar o divisionismo, a polarização. Nós não estamos chocados com o massacre, com a grande hecatombe desta pandemia. São mais de 1.000 pessoas morrendo por dia, 31 mil infectados aproximadamente por dia. É um massacre, é uma hecatombe. Nós estamos indo para 50 mil mortos no Brasil, nós estamos com 35 mil, nós demoramos 2 meses para chegar em 10 mil, mas só que no último mês nós já estamos com 35 mil. E isso é estimulado, isso está sendo estimulado pelas redes de WhatsApp. Essa semana foi retirado verbas de combate à pandemia. Nós não temos ministro da Saúde. Tudo isto é feito de forma, como lembrou a professora Mariusa, lembrando o professor Pomar, nosso colega da Universidade Federal da ABC. Então, há uma política de extermínio e é ocasionada por essa polarização social. Então, eu acho que esse é o momento de todos nós buscarmos o conhecimento. Nós estamos, veja, rechaçar o conhecimento superficial, análise fácil e rasteira. E nós estamos na universidade, nós esperamos. Esse é o momento de nós estudarmos. Como diz o professor Fernando Cruz, é o momento de nós ocuparmos os espaços também. Enfim, porque eles estão ocupando. Em vários setores. Bom, e um grande abraço, então, para todos. Foi uma satisfação enorme estar aqui com a professora Mariusa, com o professor Fernando, sobretudo atender o convite do professor Francisco. Estamos à disposição em outro momento. E agradecer a todos pelas perguntas, Foi uma satisfação. E sou o professor Samuel de Jesus, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Venham para a universidade, cursar aí, fazer um de nossos cursos. Nós estamos lá à disposição. Um grande abraço, um bom final de semana a todos e todas. Professor Samuel, fala dos seus livros. Sim. 2019, eu lancei esses 2 livros, Exo-autoritarismo, a ditadura militar revisitada, que é este, e este, Revés da Democracia, que fala sobre esse processo do golpe que nós estamos vivendo desde 2016. Eu queria perguntar para você, foi Caroline que fez a primeira pergunta? Foi. Então, Caroline ganhará este. Tá? Quem fez para estimular as perguntas, Como ela foi a primeira. Então, Caroline, como foi a primeira a perguntar, vai ganhar este livro. Caroline, deixa o endereço aí, que eu envio pelo correio, tá bom? E é isso daí. E esses livros estão em PDF. É só dar um Google,
né? É só dar um Google e procurar no Google. Eles estão disponíveis em PDF na rede, né? Então é possível baixar, e eu faço isso. Não gosto de restringir o acesso, né? Então, vocês vão achar em PDF, Drive, Google, academia.edu e várias outras plataformas. Muito obrigado. A Caroline já agradeceu aqui, ó, grata, Opa! tal, conheço. O Fernando também conhece, amiga nossa das lutas. Hein? Passa pro Fernando, meu amigo aí, para ele fazer a sua observação. Primeiramente, é só agradecer esse espaço mesmo, né? Que a gente reconheça que esse espaço, esses momentos como nós tivemos agora de trocas, né? Eles são fundamentais, né? É onde nós construímos, porque nós temos referências históricas, mas a história que se constrói nesse momento é uma resposta que está sendo construída nesse momento. E ela só vai se dar através do nosso encontro. Então, a primeira coisa que eles fazem é fragmentar as nossas relações. E a nossa função hoje é reagruparmos, né? Nos encontrarmos, né? Nos olharmos, né? Com mais tolerância, com mais generosidade, com alteridade, acima de tudo, né? Para que a gente se fortaleça em grupo, em bando, né? E nossos pares a gente só vai saber, de fato, quando nos encontrarmos nas ruas, né? Ali que a gente vai saber quem está, quem não está. Quando nós encontrarmos, né, de novo, dentro desses espaços públicos de construção da política pública, que é a nossa política que é o que afirma o mínimo para a nossa sobrevivência, para a nossa existência hoje, né? Exercendo o nosso controle social. E, no meu caso, né, com a arte, com a educação, né, de produzir uma arte contra a barbárie, né? Que a arte seja um grande instrumento contra a barbárie, que ela tenha conteúdo, que ela tenha forma, que ela defenda a liberdade de expressão para poder informar, para poder construir conhecimento através da troca, do diálogo, né? Vamos retomar o diálogo cada vez mais, né? Fortalecer esses espaços, né? E a professora Mariusa, o professor Francisco, Samuel, tu, né? Acho que todo mundo colocou tão bem como o fascismo foi construído, como ele está hoje presente. Nós vivemos em estado de genocídio, né? Fora a pandemia, a cada 20 minutos, um jovem negro é assassinado, um indígena é morto, uma terra é retirada, né? Uma floresta é destruída, uma nascente é destruída. Quer dizer, nós vemos uma destruição, a barbárie, né, presente. Nós vemos nesse estado de barbárie, né? Nos resta lutar, né? E essa luta ela é coletiva, ela é junta, é irmanada, né? Eu vou ler um poema do Brecht, ele é muito conhecido, mas ele fala muito, né? Que é Os que Lutam, né? Há aqueles que lutam um dia e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam anos e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Que nós sejamos, nesse momento, imprescindíveis. Nós reconheçamos, né, entre nossos pares como imprescindível. A nossa luta é imprescindível e ela é conjunta. Vamos ocupar as ruas e vamos derrubar o fascismo. Fascistas não passarão. Poxa vida, hein? Que emoção, hein? Eu tenho um problema no coração, rapaz. Mas, Rua! Ai, olha, 1h34, sim, significativo, uma coisa assim, impressionante. Bom, também vou começar pelos agradecimentos, assim. Primeiro, agradecer, assim, primeiro para ser justo, assim, meu amigo, mais uma vez, quero agradecer ao meu amigo Valdeli, um professor de história aqui da rede pública. Semana passada, ele me ligou, passou um zap e falou assim, rapaz, vamos fazer um debate do fascismo e antifascismo. E eu já vou falar não sei com quem, tal. Falei, beleza, vamos fazer, meu amigo, vamos fazer. E ele e mais outros colegas meus da área de história. Então, quero agradecer
ao Valdeli, porque as nossas lives são construções coletivas mesmo, não sai da cabeça do Francisco os temas, não sai da cabeça do Francisco os convidados, é um grupo que vai discutindo, enfim, então isso é muito bom. Então quero agradecer então essas pessoas, quero agradecer aos participantes, a vários aqui, a Caroline de novo, o Leônidas, o Mário Fonseca, entrou agora há pouco, meu amigo Mário do PCdoB. Uma hora nós vamos convidar o Mário aqui para uma live, para a gente debater, uma pessoa que tem o maior carinho, o maior respeito aqui. Minha ex-diretora da escola, a Cida, a Simone de novo, o Adilson, enfim, várias pessoas. Quero agradecer as pessoas que assistiram a nossa live, prestigiaram, né, os nossos debatedores. Quem não pôde participar por motivos diversos e justos, vai ter oportunidade, a nossa live ficará na nossa página e nós vamos baixar também para o YouTube. Estamos aprendendo o YouTube também, viu, Mariusa? Criamos uma página, viu, Fernando, Samuel? Criamos uma página no YouTube, por enquanto só estou eu lá, mas não tem problema. Né? Baixamos ontem, esse dia, mas a gente deixar arquivados as contribuições de vocês. Bom, quero agradecer esse rapaz aqui, ó, meu filho, ele está ajudando aqui, a minha irmã, quero agradecer o Serginho, que fez o card, que a gente discute umas coisas, né? Quero agradecer a Mariusa, que prontamente, né, atendeu o nosso convite. Quero agradecer o professor Samuel, prazer em conhecê-lo, né? Agradecer o Fernando, poxa vida, uma alegria muito grande, porque assim, para além da compreensão política, do compromisso social de vocês, da análise teórica, mas a praxis é muito importante. Mas eu quero destacar uma coisa assim, que me parece fundamental nesse momento histórico. A coragem de vocês, entendeu? Isso não é pouca coisa para mim. Estar aqui, colocar a cara, suas opiniões, isso tem que ser valorizado, porque nós não estamos em tempos normais. Como bem disse o Fernando, quem viu, por exemplo, teve um deputado lá de São Paulo, esqueci o nome dele, do PSL, ele já começou a divulgar os dados de boa parte das pessoas, dos manifestantes antifascistas, um negócio impressionante. O doicode está à nossa espreita, e a gente colocar a nossa cara a tapa é fazer aquilo que nós já estamos fazendo há 20, 30, 40 anos, como disse a Mariusa, como tem feito o professor Samuel e o Fernando. Né? Nós somos da resistência, não é de hoje, vamos continuar na luta, tá? Enfim, agradecer a vocês, quero agradecer a todos nós, brasileiros e brasileiras, homens e mulheres de hoje e de outros tempos que lutaram em favor da vida, da democracia, da participação social. Muito obrigado, e foi uma satisfação enorme, e foi uma manhã de sábado muito gloriosa, e que só nos encheu de força, de energia e de coragem, e reafirmou a nossa consciência política para defender e combater o fascismo no Brasil, e lembrar daquelas pessoas que estão nas ruas, que vão para as ruas, que é o nosso caminho, que é de onde eu, por exemplo, me orgulho, fazendo esses dias uma lista dos meus amigos e amigas, companheiros e companheiras, 99% deles eu conheci aonde? Eu os conheci aonde? Na rua, na luta por direitos. Nos espaços de teatro, enfim, mas sobretudo nas ruas. A partir do nosso sindicato, nas ruas aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, São Paulo, onde você puder imaginar, a gente já esteve na rua lutando por direitos, tá bom? Obrigado, de coração, um bom sábado e boa luta para todos nós. Valeu!